Vamos lá então, professor Alexandre. O que o senhor tem aí para passar para Beleza, Carlos. Então, só lembrando aqui que antes do Isaac separar, já tinha separado do Crisófilo Santos Marini, de Porto Velho, Rondônia. Ele mandou uma mensagem hoje à tarde e ficou outra pendente, outra pergunta. Ele estava perguntando, na verdade, sobre recursividade. Vou deixar mais para o final, sobrando tempo, eu respondo ela. Vou responder outras que foram separadas aqui, ó. Do Ney Cruz, de Fortaleza, do Ceará. Ele pergunta aqui: professor, o nó da alocação encadeada de memória indica o anterior também ou apenas o campo próximo? Não, no caso de fila, somente para o campo próximo, só o próximo elemento. Não existe um anterior, só existe uma ligação, um encadeamento. Com duas ligações próximo e anterior, na verdade a gente vai ver nas próximas, daqui duas aulas, na aula 6, beleza? Que é a estrutura lista duplamente encadeada. No caso de fila, a struct é exatamente igual à struct de pilha, somente uma ligação para o campo próximo. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é do Marcos Soares, isso, de Alta Floresta, no Mato Grosso. Está perguntando aqui sobre essa fila circular que a gente falou, se a fila circular pode gerar um laço, um círculo repetitivo sem fim, um laço, um loop infinito. Pode sim, Marcos, pode sim. Porque, na verdade, se a gente não controlar no momento que a gente for fazer uma busca, de repente, não precisa nem que fila, não precisa de busca, mas de repente imprimir essa fila, se a gente quiser imprimir na tela essa fila, se a gente não tiver controle do início e controle do fim, a gente vai, claro, poder ficar repetindo. Então é importante a gente saber, ou pelas posições ocupadas, ou a partir do início e do fim. Então isso é importante. A gente tem aqui, então, também mais alguma pergunta? Professor Alexandre, eu tenho uma pergunta interessante aqui. Pergunta da Ana Carla, de Feira da Costa, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ela pergunta se não é redundante a gente ter um ponteiro, para o início e para o fim da fila encadeada, já que partindo do primeiro elemento a gente chega até o último. Claro que partindo do primeiro elemento a gente chega no último, porém, se toda vez que a gente quiser inserir um elemento no final, a gente tiver que percorrer toda a fila, se a gente tiver diretamente um ponteiro para o último elemento, esse processo ele se torna mais rápido. A gente não precisa acessar o primeiro para chegar até o último, para depois inserir o elemento naquela posição, certo, Ana? Então, o ponteiro final, ele não é redundante, ele é útil. Talvez a fila pode ser implementada sem ele, mas com ele a implementação ela fica mais eficiente. Bom, para finalizar, eu falei que se sobrasse tempo, eu responder a pergunta do Crisófilo. Ele está perguntando, na verdade, sobre recursividade, como eu falei. Ele pergunta aqui: quando peço, professor, por exemplo, para o programa efetuar o cálculo do fatorial de 100, ok? O cálculo de fatorial de 100, o programa vai criar 100 variáveis para resolver os cálculos? Sim, se for uma função recursiva, toda vez que chama uma nova função, cada vez que entra nessa função, novas variáveis, aquelas variáveis da função, são alocadas na memória. Na verdade, utiliza um conceito importante aí. Pilha, elas são empilhadas na memória, ok? Isso, olha só, tem pilha nisso também, função recursiva dentro do sistema operacional. Toda vez que você chama uma função recursiva e fica chamando ela mesmo, vai empilhando aquelas variáveis na memória. E aí é verdade sim. O que vai acontecer? Alocando todas aquelas variáveis, pode chegar um momento que a memória estoura. Não vai ter memória suficiente para resolver aquela função. Nesse caso, uma função iterativa, se conseguir resolver aquele problema, é mais interessante por questões de memória. Mas, para implementar funções recursivas, geralmente é mais simples, mais fácil e mais elegante para os programadores.